Estamos aqui então no Pode Falar André Amaral para conhecer um pouco mais desse nosso vereador. André, conta pra gente, quem é o André Amaral? Bom dia, Cirlei. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma grande alegria estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre mim, sobre o nosso trabalho. Eu sou o André Amaral, eu sou filho do Vicente e da Nelly, sou casado com a Andréia há 16 anos. Nós temos 3 filhos. Nós temos a Maria Cristina, com 6, o João Pedro, com 3, e o José Augusto, com 1 aninho. E eu sou analista de sistemas. Eu atualmente estou atuando como vereador na cidade de Valinhos. Eu tive esse chamado à política, né, incentivado por um grupo de pessoas em 2016. Fui eleito, estou no 2º mandato como vereador e atuo dentro de algumas comissões importantes da Câmara, né? Uma delas, a Comissão de Justiça e Redação, da qual faz parte alguns vereadores que analisam a constitucionalidade dos projetos. Todos os projetos passam por lá. Também faço parte da Comissão de Higiene e Saúde, uma comissão que, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, analisa todas essas demandas, que são aquelas talvez que mais impactam a população, demandas muito sensíveis. Estou coordenador também da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. E também fui idealizador e estou coordenando a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, para mim é uma grande alegria estar vivendo essa missão de servir as pessoas, servir a população dentro dessa instituição que é a Câmara, né? E fazer da política aquilo que ela é na sua essência, né? O maior instrumento que nós temos de promoção do bem comum. Muito bom, André. E como tu falaste aí com relação à deficiência, esse tema, a inclusão, é muito sensível, né? Tem alguma história que tu possas contar pra gente com relação a isso? Em relação às questões de inclusão, a minha história começa com pessoas que visitaram meu gabinete pedindo um milho de pipoca, né? Essas pessoas foram até lá, um casal, o André e a Gisele, de um projeto aqui em Valinhos chamado Balão Azul. Eles estavam estudando a possibilidade de fazer um movimento de conscientização sobre o autismo e foram lá no gabinete pedir um milho de pipoca. E eu, naquele primeiro momento, eu achei o pedido bastante inusitado e até disse a eles que não daria o milho de pipoca, mas eu queria conversar com mais tempo com eles para entender. Naquela época eu não entendia nada sobre o autismo, eu não tenho pessoas com deficiência dentro da minha família e a partir daí eu fui até o evento, entendi o que eles estavam fazendo, mas nós conversamos e eu havia conhecido uma empresa num curso de líderes que estava atuando para empregar autistas no mercado de trabalho, né? Eu tive a oportunidade de conversar com essa empresa, a Specialisterne Brasil, e trazer a Specialisterne aqui à Câmara de Valinhos para que nos ajudasse a entender quais são os caminhos que nós podemos fazer em relação à melhoria da qualidade de vida com os autistas, né? A partir daquela conversa nós fizemos um evento para a inclusão no mercado de trabalho e desse evento fez parte uma série de entidades aqui do município que atuam também com a inclusão, como a PAI, a CESA Capuava. Nós tivemos a oportunidade de trazer também o psiquiatra, Dr. Luiz Fernando, da rede municipal, que atua no laudo das pessoas com autismo, Secretaria da Educação, para entender de que modo os autistas estavam sendo atendidos dentro da área da educação. E foi muito, muito interessante. Desse evento, nós acabamos tendo uma grande participação das pessoas que eram interessadas nessa área, uma grande riqueza foi esse evento e, como resultado, as pessoas que participaram pediram para que se criasse dentro da Câmara um fórum permanente de debates sobre inclusão. E desse fórum nós fizemos uma semana de inclusão, trabalhando inclusão em várias áreas, área do esporte, área da cultura, inclusão de pessoas com transtornos mentais. E nesse segundo mandato
esse fórum permanente acabou virando uma frente parlamentar em defesa do direito da pessoa com deficiência, né? Então nós temos aprendido bastante juntamente com aquelas pessoas que são impactadas diretamente pelos desafios da inclusão hoje, e temos muitos resultados também práticos desse diálogo, dessa conversa, das propostas que nós fazemos juntos. Perfeito, André. E disso tudo, gerou algum projeto que tu tenhas efetivamente atuado? Existe um projeto, entre tantos, que eu gostaria de destacar aqui, que foi, inclusive, um presente, né? Uma membro do Conselho Municipal de Direitos da Criança, de Direitos da Pessoa com Deficiência, ela me procurou e apresentou para mim um resultado de um estudo que ela tinha feito num curso de especialização e propôs que aqui em Valinhos nós tivéssemos a garantia do diagnóstico precoce e também da intervenção precoce, ainda que sem um laudo conclusivo, para pessoas com transtorno do espectro autista, para crianças até 36 meses de idade, até 3 anos. Eu recebi aquela ideia, tive a oportunidade de trabalhar, entender um pouquinho como estava funcionando isso na rede, fizemos um projeto de lei, propusemos, depois fizemos uma audiência pública convocando especialistas nessa área, aqui de Valinhos, do poder público, da iniciativa privada, né, clínicas que trabalham com isso. Foi um momento de muita riqueza em que o projeto foi aprimorado com a sugestão da própria comunidade que atua nessa área e como resultado nós tivemos a sanção de uma lei, né, pela prefeita, após aprovado pela Câmara, que garante, então, o diagnóstico e intervenção precoce para crianças de até 36 anos de idade no município. Os pediatras da rede municipal já estão sendo também convidados a momentos em que eles possam participar para entender que o papel deles é fundamental para identificar os primeiros sinais das crianças com autismo, para já se começar a intervenção mais breve possível, para que a gente possa não criar lacunas na vida dessas crianças, mas de fato preenchê-las com estímulos para que, passando pelas terapias adequadas, não aconteçam danos sociais e essas crianças elas possam viver de fato numa sociedade mais inclusiva e também tendo as suas relações sociais construídas, assim como aquelas crianças que não são atípicas, né, e que têm mais facilidade para isso, né? Então, de fato, os projetos que nós estamos criando acontecem em parceria com a própria sociedade civil, que nos trazem as ideias e, em diálogo com elas, nós construímos aquilo que a sociedade precisa. Intervenção na hora certa é tudo, né, André? E precisa ter sensibilidade, né, para fazer isso. Muito bom. Com certeza. André, e com relação ao meio ambiente? É um tema bem sensível, né? Que tu poderias destacar para a gente da tua atuação nessa área? Cirlei, a atuação no meio ambiente, ela é importante porque nós temos, até em nível nacional, em nível global, né, uma série de mudanças que acontecem, né, por conta de dados científicos novos, né, e para falar de um projeto importante que a gente participou, eu queria até fazer um preâmbulo antes, né? Eu entendo que o papel do vereador, de algum modo, é entender, de fato, essas mudanças que acontecem para fazer o ajustamento entre direitos e deveres da sociedade. A democracia, ela é um governo que ele é regido não por um prefeito ou por vereadores, mas ele é um governo regido pela lei, né? Então, toda vez que nós reconhecemos um direito, nós estamos dizendo que a sociedade ela tem o dever de garantir aquele direito. E aqui, antes de entrar especificamente na questão do meio ambiente, eu falo sobre, por exemplo, a inclusão. Quando nós falamos de uma vaga para uma pessoa com deficiência ou uma vaga para uma pessoa idosa que precisa estar mais próximo do local, né, onde elas irão, nós estamos dizendo que quando eles têm um direito a estacionar mais próximo, toda a sociedade tem um dever de garantir esse direito. Agora, passando para o meio ambiente, né, a partir dessa lógica, em Valinhos, nós temos muitas nascentes que já foram mapeadas há muitos anos por estudos encomendados pelo próprio DAI, e o que nós percebemos é que ao longo do tempo essas nascentes
muitas delas foram sendo aterradas, algumas assoreadas. Existem nascentes que são permanentes e existem nascentes que são intermitentes. E o custo de tratamento de água, né, de uma água que brota da nascente ou de uma água que vem do rio Atibaia, né, é muito diferente. Né? Uma água que vem captada do rio Atibaia e é tratada lá na estação de tratamento de água 2, né, ali para cima do Pinheirão, ela tem um custo muito maior. Se nós tivermos reservatório de água bruta, água tratada de dentro do município, isso barateia o custo e nós temos reservas melhores. Conversando também com a parte da população que entende desse assunto, me foi feita a proposta de, alinhado a uma lei federal sancionada pelo presidente Bolsonaro no final de 2020, se não estou enganado, início de 2021, de nós adaptarmos também essa legislação para o município e fazermos um programa de pagamento por serviços ambientais. Eu fiz a proposta para que a prefeita fizesse, ao mesmo tempo, concomitantemente com a moção que eu fiz de pedido que a prefeita fizesse, um vereador fez também um esqueleto, né, de uma política municipal de pagamentos por serviços ambientais. Eu tive a oportunidade de levar esse texto para aquelas pessoas que haviam me procurado e fizemos várias reuniões em cima desse tema. No início 4 pessoas, depois 6, 8. Eu creio que em cerca de 15, 20 reuniões nós chegamos a atingir umas 40, 50 pessoas. Desde interessados no tema, pessoas da população comuns que não tinham informação a respeito, passando pelo coordenador do programa de pagamentos por serviços ambientais de Campinas, o seu Geraldo, passando por um professor da Unesp de Presidente Prudente, que nos ensinou muitos conceitos sobre valoração ambiental. E daqueles debates que nós fizemos, o resultado disso foi uma emenda a esse projeto de lei, que garantiu que, uma vez aprovado, o projeto criaria um conselho gestor para definir melhor as prioridades em relação ao pagamento por serviços ambientais. O que isso tem relação com aquilo que eu falei lá atrás em relação a direitos e deveres? O que acontece? O que é pagamento por serviços ambientais? Recentemente, a legislação ambiental, ela estabeleceu, pelas pesquisas acadêmicas, que quanto mais próximo você constrói alguma coisa, faz uma intervenção próximo de uma nascente, você corre o risco de matar aquela nascente, né? Ou de contaminá-la. Então, a lei estabeleceu que aquelas propriedades que têm nascentes, elas têm uma distância da nascente da qual eu posso fazer alguma intervenção. Né? O que isso implica? Isso implica que o proprietário que possui uma nascente, ele perde uma parte da sua propriedade em função de um bem que vai ter toda a sociedade. Agora, para haver um incentivo desse dever que ele tem para com a sociedade, então nós criamos um direito para esse proprietário receber um pagamento pelos serviços ambientais, que é a conservação dessa nascente, que é o reflorestamento da área próxima à nascente. Né? E quando eu crio um direito, eu estou estabelecendo um pacto social de que toda a sociedade, ao mesmo tempo, tem um dever de manter aquele direito. Então, nós estamos dizendo que uma parcela do orçamento municipal, ou de algum fundo que pode ser captado, né, ela sirva para fazer o pagamento para esses proprietários que cuidam bem de suas nascentes, que fazem o replantio próximo das nascentes, para que nós possamos garantir, de fato, que Valinhos tenha um desenvolvimento de fato sustentável, que nós tenhamos as nossas nascentes preservadas, que nós tenhamos um tratamento de água que seja mais barato, que nós não dependamos apenas do rio Atibaia para que nós possamos fazer o nosso desenvolvimento hídrico. Então, atuar para mim nessa área, nesse projeto, ainda que não fosse um projeto da minha autoria, mas conversando com muitas pessoas, para mim foi um grande aprendizado e hoje nós temos de fato um fruto disso. Já temos um projeto aprovado que ainda não foi colocado em prática através de um edital pela prefeitura, mas já está pronto, né? Basta depois a equipe da prefeitura colocar em prática via um edital, publicar e os interessados então procuram a prefeitura e podem então fazer parte desse programa e ter os seus benefícios, né? Então eu creio que cuidar do meio ambiente é um dever de todos, todos devem ter esse compromisso e
nós não podemos jogar só nas costas daqueles proprietários que têm as suas áreas com nascentes. Nós devemos dividir, de fato, os custos disso para todos termos benefícios. Não, e sensacional. Eu não fazia ideia desse tipo de trabalho quão grandioso, né? E quão impactante para a sociedade. Ótimo. André, eu queria mudar um pouquinho de assunto, podemos? Opa! Eu quero saber da família. O que é a família para ti? O André Amaral em família. Família, para mim, é a base da sociedade, né? Eu tô aqui com o quadrinho da minha família, né? Da família, inclusive. Eu, Andréia, a Maria, o João e o José. E, de fato, é onde nós nos encontramos, nós nos descobrimos, nós podemos viver as nossas fraquezas, ser consolados nas nossas dores, né? E, ao mesmo tempo, ajudar o outro a se desenvolver. Família é o lugar que a gente é amado, é cuidado por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente produz, não por aquilo que a gente oferece, né? Na família nós podemos ser o que formos, né? Nós sempre temos aí um apoio. Eu sou filho e neto, né, de valienses. O meu avô, ele tem uma história na cidade. Meu avô, ele era devoto de São Vicente de Paula. Ele fundou os vicentinos aqui na cidade. Os vicentinos, eles são uma instituição de caridade que existe no mundo todo. E aqui em Valinhos, a primeira conferência dos vicentinos foi fundada pelo seu Valdomiro Amaral, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que, de fato, deixou esse legado. Fundou lá na São Sebastião, depois fundou na Santana, a segunda conferência também. Meu pai se chama Vicente de Paula Amaral por conta da devoção do meu avô a São Vicente. E da minha família eu recebi a fé, eu recebi esse desejo de gerar uma sociedade melhor. Eu sempre via os meus pais dizendo, né, sobretudo o meu pai, quando chegava próximo do Natal, ou quando tinha alguma situação importante festiva, precisamos ajudar os vicentinos, porque eles ajudam as pessoas mais pobres. E meu pai me ensinou uma coisa, que quando a gente quer ajudar alguém que não tem condições, nós não damos aquilo que nos sobra. Nós precisamos dar alguma coisa que, de fato, nós gostaríamos de ganhar. Então tem que ser uma roupa em condições de ser usada, tem que ser alguma coisa que nós gostaríamos de comer, né? Então eu aprendi com meu pai que a assistência social, né, esse cuidado, essa generosidade, ela não é uma coisa que a gente faz com aquilo que nos sobra. Ela faz parte da nossa vida, né? Se nós quisermos ser felizes, nós precisamos de algum modo descobrir essa generosidade dentro de nós, né? E a partir da nossa família, né? A família, essa troca de generosidade, também chegar a outras pessoas que são necessitadas dessa generosidade, são necessitadas de um cuidado, de um afeto, mas também de bens materiais. Então, da minha família, eu recebi a fé. Com a minha mãe, eu aprendi a rezar, eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a, de fato, também viver a minha fé de modo a transbordar isso para as pessoas que estavam do lado. Então, para mim, quando eu falo de família, eu sempre vejo ensinamentos e, ao mesmo tempo, legado, né? O que o André né, é, de algum modo, o legado que a minha família entregou para mim. Perfeito, André. E conta pra gente, como foi que tu conheceste a sua esposa? Eu conheci a Andréia num grupo de jovens, né? Nós estávamos na Matriz São Sebastião, era o grupo de jovens Alicerce. Eu havia sido convidado para dar uma palestra naquele dia no grupo de jovens, e ao final do grupo de jovens houve um momento de oração. Eu me lembro que a Andréia, ela tinha perdido um primo dela tinha falecido lá no Paraná, e no momento de oração ela falou, né, que ela precisava de oração por conta dessa perda, por conta desse momento de luto que eles estavam vivendo. E eu me lembro que nesse dia, era julho de 2003, estava tendo festa de São Cristóvão. Então terminou o grupo de jovens, os jovens falaram assim, poxa, vamos na festa de São Cristóvão, tá tendo lá, a gente vai comer um lanche, etc. E eu notei que a Andréia não quis ir naquele momento, e logicamente, ela tinha perdido um primo, né? E eu fiquei assim um pouco compadecido da situação dela,
e acabei oferecendo carona para ela ir para casa, e ali naquele dia nós conversamos muito, né? Ela acabou desabafando algumas questões das dores que ela estava sentindo, ficamos amigos e essa amizade durou um tempo, até que depois de não sei quanto tempo, mais ou menos um mês talvez, nós começamos a namorar depois de uma sessão de Procurando Nemo, ali na Praça Washington Luiz, nós conversamos e iniciamos um namoro na véspera do Dia dos Pais, no dia 9 de agosto. Ó, memória boa, hein? 9 de agosto de 2003. Né? E estamos juntos aí até hoje, depois de 21 anos, né? 5 de namoro e 16 de casado. Que legal, André. Bom saber. Bom te conhecer um pouquinho mais. Ô, André, e em meio a tudo isso, como que foi a tua trajetória acadêmica mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Silene, eu tive a oportunidade de colegial, né, estudar na Marinha do Brasil. Né? Eu estudei o colegial no Colégio Naval, ali em Angra dos Reis mesmo. Era um colégio que muitas pessoas prestavam concurso e tudo mais. E como eu morava bem próximo, né, meu pai saiu de Valinhos, foi trabalhar em Angra dos Reis. Eu acabei nascendo lá e sendo criado lá. Eu prestei a prova. E Colégio Naval não deve ser fácil entrar, né, André? Não, é bastante concorrido. E eu quero dizer aqui que eu entrei por conta do ensino da matemática. A primeira fase é uma fase eliminatória de matemática, você precisa acertar 10 questões, eu acertei 11, graças ao meu pai. O meu pai, ele, desde de molequinho, a gente andava na praia e tudo mais, e ele ficava me tomando tabuada. E ele falava, né, 7 vezes 7, 5 vezes 3, e eu ficava ali respondendo, às vezes certo, às vezes errado, e fui crescendo nisso, né? Ganhei Olimpíadas de matemática na escola, né? Olimpíadas de tabuada, e por conta da matemática, que acredito eu que o meu pai me ensinou, né? Eu acabei, na verdade, prestando concurso, passei na primeira fase e fiquei surpreso, porque era uma prova bastante concorrida, e na segunda fase eram 600 pessoas para 200 vagas, eu acabei passando também, e fiz uma experiência transformadora, experiência de civismo, experiência de um ensino de grande qualidade, com muita educação física. Na época que eu estava lá, a Marinha do Brasil estava comprando os caças, os Skyhawk, e eu até tive a ideia na época de... Falei, puxa, eu vou ser piloto. Era uma febre, né, na Marinha, vamos comprar os caças, todo mundo queria ser piloto. E uma história engraçada, para minha tristeza, quando a gente foi tirar a foto da formatura da turma lá na base aeronaval de São Pedro da Aldeia, eu entrei na fila, todos os 200 alunos da minha turma estavam lá subindo na escadinha, entrava dentro do caça, tirava a foto e saía. E quando chegou a minha vez, cheguei na escada, a pessoa falou, não, você não precisa entrar. Eu falei, como não? E a pessoa disse, não, você é muito, muito grande. Você não entra dentro do caça, né? Tem que ter até 1,80 m e pouquinho, né? Você tem 1,95 m. E aquilo, de algum modo, me trouxe uma situação de volta à realidade. Eu falei, caramba, né? Então eu saí da Marinha, né? Acho que eu fiquei um pouquinho traumatizado. Mas de lá eu saí e vim fazer faculdade de análise de sistemas, né? Os meus 2 irmãos, Adriana e Rogério, são caçula de 3 irmãos. Eles são engenheiros da computação. E eu fiz análise de sistemas, depois trabalhando como analista de sistemas, trabalhei em algumas empresas, no mercado de sistemas, desenvolvimento de aplicativos móveis, depois na área de desenvolvimento de software, na área de importação e exportação, e também, na minha última experiência, trabalhando no mercado financeiro, implantando sistemas na Matera, uma empresa que inclusive ajudou a desenvolver o pagamento offline, o Pix, o sistema de pagamento brasileiro, né? Eu trago grandes recordações do tempo que eu trabalhei na Matera, né? 11 anos implantando sistema, viajando vários lugares do Brasil, Faria Lima, JK, né? Em grandes bancos que me fizeram muito bem também aprender um pouquinho a fazer gestão, a relacionamento com pessoas, e tudo isso para mim me enriqueceu e me fez crescer como pessoa também. Consigo imaginar. André, mas como que se deu isso de aspirante a piloto para política? Conta pra gente. Eu
fiz em 2014 uma escola de formação de líderes. Nessa escola de formação de líderes eu tive a oportunidade de ter aula com um professor que me chamou muita atenção, é o professor César Saldanha Souza Júnior. O professor César é um decano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fala de política, de filosofia, né? Fala de bem comum, com uma vibração que eu fiquei tocado por ele. Dentro desse curso eu vi princípios de filosofia, psicologia, ética das virtudes, economia, política, e a partir daí eu sinto que houve um despertar para me encontrar com outras pessoas que tinham também uma atenção especial para essa questão política. E no final de 2015 eu acabei sendo incentivado por um grupo de amigos, nós nos reunimos na casa de um amigo e lá eu fui incentivado por eles para sair candidato, né, trazendo os valores do bem comum, trazendo a política, esse espírito participativo, né? Eu acredito que a política ela é um meio que todos nós temos de dar nossa contribuição e de construir juntos o bem comum. A política é o maior instrumento que nós temos de promover o bem comum. E como nos ensinava o professor César Saldanha, lá em 2014, né? E o bem comum é o bem de todos naquilo que todos têm em comum. Foi aí que eu despertei também para a política, Sirlene. Muito bom. Só que nós temos uma situação aqui. Você saiu da iniciativa privada para a pública, para a política. E como que foi? Conta pra gente como que foi lidar com essa burocracia. Como foi enfrentar essa burocracia quando você chegou na política? Olha, foi um desafio. Eu me lembro de uma situação, né, no meu primeiro mandato, logo no segundo mês, eu tinha tomado posse em janeiro de 2017, em fevereiro, se não estou enganado, uma pessoa lá do meu bairro, do Jardim Pinheiros, entrou em contato comigo dizendo que estava faltando um determinado medicamento na rede pública de saúde. Ela ia até o BS e não tinha mais aquele medicamento. Eu entrei em contato com uma pessoa na Secretaria de Saúde, a pessoa disse que já ia resolver. Passaram mais ou menos uns 3 meses e a pessoa entrou em contato de novo. André, e o medicamento X? Né? E eu falei, bom, acabou de novo, vou entrar em contato com a pessoa na Secretaria de Saúde. Ela falou, não acabou de novo, não chegou ainda. Aí eu entrei em contato com a pessoa na secretaria, bravo. Eu falei, mas você não falou que ia chegar e não chegou? E o rapaz me respondeu assim, mas eu já não disse que eu estou resolvendo? 3 meses. Eu falei, puxa vida, 3 meses, né? Eu cheguei na iniciativa privada a implantar sistema numa corretora do Rio de Janeiro, ali do lado da Praça 15, na Rua do Ouvidor, e eu fui para implantar um sistema de contas a pagar. A pessoa que receberia o treinamento na parte da manhã, eu cheguei numa segunda-feira, acabou tendo um problema com a gerência, na mudança do sistema mesmo, já estava querendo sair da empresa, saiu. Eu falei, puxa vida, eu estou aqui até quinta-feira, como é que eu vou treinar alguém? Uhum. E o diretor da empresa falou, fica tranquilo, vai almoçar, depois do almoço vai ter uma pessoa nova aqui. E já se resolveu. Então, na iniciativa privada, bancos, né, puxam o desenvolvimento tecnológico, na iniciativa privada as coisas acontecem muito rápido. Por quê? Porque as pessoas podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No serviço público, as pessoas podem fazer somente aquilo que a lei autoriza. E a nossa legislação, o nosso arranjo legislativo, sobretudo na área de licitações, nem sempre ele favorece que você faça as melhores escolhas e as escolhas se concretizem do modo mais rápido. Então nós temos alguns problemas institucionais enraizados no nosso arcabouço legal, no nosso arranjo de leis, que nem sempre favorecem, de fato, as questões burocráticas. E, de fato, nós precisamos trabalhar para que nós, junto com especialistas, juntos com o mercado também, com a livre iniciativa, com as pessoas da sociedade civil, nós possamos entender de que modo a gente pode melhorar as legislações. E aqui eu dou um exemplo de algo prático que a gente conseguiu melhorar em diálogo com o executivo, legislativo, também os engenheiros da nossa cidade. Para você conseguir uma licença de obra aqui em Valinhos, pela legislação vigente até um ano atrás, você demorava
às vezes meses, e às vezes até anos, né? Infelizmente. Conversando com o executivo, conversando com engenheiros, nós percebemos que era possível criar uma licença ágil, um método que ele é muito simples, né? O engenheiro, ele assume que ele vai fazer cumprir a lei no seu projeto e a prefeitura confia no engenheiro dizendo, olha, eu acredito em você, então você pode fazer. Quando você terminar a obra, eu só vou entregar para você o habite, eu só vou entregar para você aquilo que lhe é de direito se você cumpriu de fato a lei, senão você vai sofrer as penalidades. A gente vive num mundo imerso em desconfiança hoje, né? As pessoas têm desconfiança uma das outras, essa desconfiança gera um individualismo e às vezes até isso desemboca num autoritarismo dentro do processo. Agora, as sociedades onde as coisas acontecem mais rápido, os negócios que acontecem com mais velocidade, são aquelas sociedades onde você tem um pressuposto da confiança. Uhum. Então, se você vai às vezes para alguns países mais desenvolvidos, você abre a conta e você declara que você é você mesmo e você sai com a conta aberta. Aqui, talvez para punir algumas pessoas que transgridem a lei, nós criamos uma série de barreiras. Então, quem é você? Eu sou a Cirlei. Me prova que você é a Cirlei. Me dá uma cópia do documento. Me dá um comprovante de residência para dizer que você mora aqui. Não, eu quero um desse mês, né? Sim. Então a gente vai criando algumas burocracias que são frutos da desconfiança. Se nós quisermos mudar esse cenário, nós precisamos viver numa sociedade que confie mais. Antes de desconfiar, nós precisamos confiar. E não fazer um processo que pune aquele que quer fazer corretamente, porque existem algumas pessoas que querem transgredir a lei. Nós precisamos tratar cada caso a seu modo, mas, sobretudo, nós precisamos ter um incentivo para que as pessoas façam da maneira correta. Senão a gente acaba incentivando as pessoas a darem os seus jeitinhos também e a transgredir as leis. Então nós vamos vencer a burocracia como? Com confiança, com participação das pessoas, com diálogo com o poder público e com a melhoria da legislação, para que dentro da legislação instituída nós tenhamos essa confiança também impressa no espírito da lei que ordena as relações sociais. Parece complexo, né? Mas, no final das contas, é até que simples. E a população que sente essa burocracia toda não consegue entender tudo como funciona, né? Não consegue ver a dimensão de tudo isso. Ô, André, com relação a... Eu sou empresária na cidade, né? E conta um pouquinho como que é a tua relação com o empresariado de Valinhos. Cirlei, a minha relação com os empresários de Valinhos, ela se estreita quando nós vivemos, em 2020, o início da pandemia. Nós tivemos ali aquela situação surto de Covid, né? Uhum. Mundialmente, nós ficamos impactados por algo desconhecido. E nós temos em Valinhos, assim como em grande parte do Brasil, o fechamento das empresas, fechamento dos comércios, o isolamento social. E a partir dali, eu percebi, conversando com representantes da Associação de Comércio e Indústria de Valinhos, a CIV, com o Emerson, conversando com o Wilson, que representava a União do Comércio, uma outra associação de comerciantes, com o Rafael Cocielo, que representava a Associação de Empresários de Valinhos, a dificuldade que esses empresários tinham de obter informações junto ao poder público. Então, os empresários que estavam sofrendo por não saber o que eles fariam com a produção deles, por ter a necessidade de honrar com o pagamento dos salários dos funcionários, eles estavam simplesmente deixando de produzir, eles não estavam vendendo, eles não estavam conseguindo atender as necessidades até das pessoas que tinham de fazer às vezes alguma compra, e estavam literalmente desesperados com a situação. E me sensibilizou, estávamos, né? E me sensibilizou muito quando eles falavam, nós precisamos conversar com o prefeito, nós precisamos conversar com o secretário. E então eu acabei me colocando solidário àquilo que estava acontecendo, meio como um intermediário, um interlocutor desses empresários com o poder público. Ainda que fosse para, de repente, conversar e entender, olha, a gente não sabe o que vai fazer e não dá para abrir ainda, né? Nós, de fato, acabamos conversando, tivemos a possibilidade de abertura de comércios à meia porta,
depois isso acabou se transformando nos drive-thru da vida, né? A pessoa comprava e passava e pegava a mercadoria sem entrar na loja. E isso acabou revolucionando até mesmo a aceleração tecnológica dos comércios, que hoje vendem de uma outra forma. Mas o que ficou daquele momento triste que nós passamos foi uma relação de confiança. E a partir daí eu acabei estreitando a minha relação com os empresários de Valinhos. Destaco aqui a Associação de Empresários de Valinhos. Eu tive a oportunidade de participar de muitas reuniões da EVAL, entendendo aquilo que a EVAL propõe ao poder público como visão de cidade. Eu tive a oportunidade de participar de discussões que eram antigas já na EVAL, mas que culminaram com, por exemplo, a abertura da Rua do Duílio Beltramini, o seu prolongamento, ligando ali a Geraldo de Gaspari, ali no Country Club. E nós participamos do processo de desenvolvimento da legislação que possibilitou a redução da faixa de domínio, né, que deu origem depois à obra que foi inaugurada agora recentemente para a melhoria do distrito industrial ali de Valinhos. Nós tivemos a oportunidade de participar de fóruns com os empresários para entender de que modo nós podemos ali na área do Macuco, que é uma área de grande desenvolvimento agrário, ter a convivência sadia e saudável entre as empresas e também a própria agricultura da cidade, que ainda tem o figo e a goiaba em destaque no cenário nacional, para que a gente tenha, de fato, uma economia, um desenvolvimento econômico mais pujante aqui em Valinhos, para que aumente a geração de renda, para que nós tenhamos mais emprego. E o que significa isso em relação ao poder público? Significa que quando nós temos mais desenvolvimento econômico em Valinhos, nós aumentamos também a receita do município e, logicamente, o poder público tem mais receita para investir em serviços públicos para toda a população. Investir mais em educação, investir mais em saúde, em mobilidade, em zeladoria. E, de fato, o desenvolvimento econômico de uma cidade, ele contribui diretamente para a melhoria dos serviços. Então, a minha relação com o empresariado é nesse sentido, e eu creio que a gente precisa muito ouvir o empresariado da cidade, trabalhar em parceria com eles se nós queremos uma cidade melhor. Não, sensacional, é bem isso mesmo. Agora, eu me preocupa um pouco o centro da nossa cidade. Aquela questão do pequeno comerciante. Como é que tu, André, enxerga tudo isso? Cirlei, o centro da cidade ele precisa ser renovado. Ele precisa de vida nova. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os próprios comerciantes. Os comerciantes, quando você conversa com eles ali no centro, eles se sentem meio que abandonados, escanteados. Existiu um projeto muito interessante para a população de Valinhos, mas que impactou diretamente o centro. Na época do governo Vitório, o Dr. Vitório ele conquistou para os valinhenses que trabalham em Campinas a integração do passe entre o transporte público de Valinhos com o transporte metropolitano. Então, as pessoas elas vão até a rodoviária, se criou uma barreira na rodoviária e ali dentro elas podem embarcar para qualquer ônibus. A consequência disso, de um bem para essa parte da população no comércio local, é que as pessoas que chegavam às vezes de um bairro, iam fazer sua compra no comércio ali localmente, para depois ir para Campinas, ou ao contrário, voltavam do trabalho em Campinas, faziam sua compra no comércio para depois ir para casa, elas ficaram impedidas por uma barreira, e se elas saírem, elas têm que pagar uma nova passagem. E o relato dos comerciantes é que de lá para cá, nós tivemos sempre uma redução do número de pessoas que frequentam o comércio local. Como que você resolve isso? Você resolve isso de modo muito simples, com tecnologia. Você pode fazer aplicação de um timer, né? Como você já tem na própria Sou Valinhos, você pega o ônibus, né? Enquanto você está indo para um destino. Se você descer e pegar o ônibus para a mesma rota, você pode descer. Continua sem só pagar. Que fora da rodoviária. Sim. Como que você faz isso dentro da rodoviária? Talvez precise de um ajustamento jurídico para você fazer a adaptação para garantir essa integração do ponto de vista legal entre a empresa municipal e a empresa
metropolitana, mas depois com tecnologia você resolve, ou você cria dentro da rodoviária uma grande catraca de ônibus, então você passa por ali como se fosse também mais uma catraca. Isso já favoreceria o comércio local em relação à frequência das pessoas ao comércio. Agora não é só isso. Nós temos uma série de outros problemas, como estacionamento, como a própria questão da segurança. Nós temos hoje um Largo de São Sebastião, que contempla uma matriz maravilhosa, que inclusive foi restaurada ali, parabéns ao Padre Dalmir, Padre Jonas, que trabalharam nessa restauração da maravilha de Valinhos, a primeira maravilha de Valinhos eleita pela população, mas que quando você olha ali o Lago São Sebastião na frente da matriz, nós temos um lago que não é cuidado, nós temos uma área que não se atrai com jardinagem, né? Não está aconchegante, né? Nós temos um banheiro ali fora do lugar, né, que poderia ser melhor adaptado também. E nós temos uma grande oportunidade em relação ao centro, que é o trem intercidades. Né? O governador Tarcísio esteve aqui em Campinas recentemente para anunciar que em 2029 começam os testes, em 2030 nós teremos um trem que vai passar aqui em Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, e vai até São Paulo, né? Sai de Campinas. Nós teremos uma estação reformada e nós teremos uma porta de saída da população valiense para essas áreas, mas também teremos uma porta de entrada. Se nós reativarmos o centro, se nós renovarmos o centro, talvez junto com os comerciantes, criando uma espécie de um calçadão, nós temos recursos no caixa da prefeitura com a contribuição da iluminação pública, da ordem de 50 milhões de reais. Nós poderíamos fazer aqui em Valinhos o aterramento da estrutura, né, que suporta a iluminação pública. Né? Poderíamos fazer talvez uma cobertura em uma das ruas, fazer algumas áreas de convivência de serviços, né, para que o centro fosse atrativo. Então, calçadão, né? Um calçadão. Então, em 2030, nós teremos em Valinhos o início de uma fase que o centro vai ser mais desprestigiado se nós não fizermos nada. Sim. Mas eu acredito no contrário. Eu acredito que se nós trabalharmos fazendo aquilo que precisa ser feito, em parceria com os comerciantes, fazendo parcerias também público-privadas para que nós possamos ter estacionamento, e isso você pode fazer juntamente com uma possível concessão da rodoviária, a iniciativa privada, né, e a obrigação de gerar vagas de estacionamento, nós teremos a oportunidade de fazer uma revitalização do centro para que Valinhos fique atrativa. Não apenas para quem vem de trem, mas também para a população de Valinhos. Grande parte consome em Campinas, consome às vezes em Vinhedo, mas para que a população de Valinhos, de todas as classes, possam vir e ser atraídas ao centro da nossa cidade. Um centro histórico, mas que seja de fato também um centro de desenvolvimento econômico, de trocas comerciais, para que favoreça também a geração de emprego, geração de renda, comércio, lazer. Também tem muito pouca atividade de lazer e cultura ali na cidade que poderia ser utilizada, aquele coreto bonito que a gente tem ali historicamente, revitalizado para que as pessoas passem pelo centro e queiram ir até o centro como um programa de final de semana, que a gente vai até lá, ou também opções dentro da própria semana mesmo. Quero comprar alguma coisa, eu tenho as opções que eu quero num centro bonito, seguro, para que as pessoas possam, de fato, se encontrar ali na cidade de Valinhos. Verdade, muito trabalho ainda a ser feito, né, André? Caminhando aqui agora já para a gente estar encerrando, eu quero saber, André, se existe alguma história que tenha marcado efetivamente a tua vida política que tu possas compartilhar com a gente. Cirlei, tem uma história bem interessante logo depois da minha primeira eleição. Eu havia sido eleito e com uma proposta de entender os problemas que nós vivíamos na sociedade e melhorar o sistema para todos. Né? A minha proposta política não é do clientelismo político, onde você faz a troca de favor. Né? De fato, entender os problemas e melhorar para todos, para o bem comum. E lá para dezembro, antes de eu tomar posse, um rapaz que trabalhava na portaria do condomínio do meu pai, ali no Flor da Serra, ali no São Marcos, me parou, me parabenizou pela eleição, disse que tinha votado em mim
e ele me pediu uma ajuda peculiar. Ele falou assim, olha, ajuda que muitas mães precisam. A minha filhinha está completando 1 ano, agora no início do ano, e a minha esposa precisa voltar a trabalhar. Como é que a gente arruma uma vaga de creche? Né? E eu fiquei olhando para ele, né? Falei, caramba, o que ele vai pedir, né? Ele falou, André, eu já liguei várias vezes na escolinha aqui do São Marcos, eu não consigo falar com ninguém, tá de férias, ou eu não sei qual que é a dificuldade, mas já me falaram que se não tiver alguém para interceder por mim, se eu não tiver alguém que me indique lá, Um vereador. um vereador ou alguém, algum agente político, eu não vou conseguir vaga. Eu falei, caramba, ele não entendeu nada, ele veio pedir isso, né? E ele falou, eu quero a sua ajuda. E ele completou dizendo, eu quero que você crie algum artifício, alguma legislação para que nós tenhamos uma fila de espera clara, que nós tenhamos transparência, para que se faça aquilo que você me prometeu aqui na campanha, para que nós tenhamos um sistema bom para todos. E essa história originou meu primeiro projeto de lei. Meu primeiro projeto de lei foi quando eu tomei posse, eu entendi na prefeitura como que funciona esse trâmite para as crianças serem matriculadas nas creches, as regiões, e nós propusemos, então, a partir de modelos que já existiam em outras cidades, propusemos um projeto para garantir a transparência da fila de espera da creche. Esse projeto está em vigor. Eu agradeço esse rapaz, que infelizmente depois ele se mudou, e eu não tenho o contato dele, eu não sei o nome dele, mas ao mesmo tempo poderia ser qualquer pessoa que mora em Valinhos e acredita que precisa ter uma cidade, nós precisamos de uma cidade que ela seja funcional para todos, não só para os amigos do rei, né? Então, a nossa proposta política, de fato, é essa, né? Entrar na política, e o bem comum é o bem de todos, não é o bem de um grupo, não é o bem dos meus amigos, né? É entrar na política para fazer com que o bem comum aconteça, né? É para isso que existe a política. Nós temos as diferentes visões, nós temos os diferentes representantes do povo eleitos democraticamente, mas para quê? Para cada um puxar a brasa para sua sardinha? Não, para que nós possamos juntos construir as soluções que Valinhos precise para o bem de todas as pessoas que moram em Valinhos. Aqueles que já moram e aqueles valinhenses que ainda vão nascer. Aqueles valinhenses que ainda vão chegar de outros lugares e vão passar a ser parte integrante dessa comunidade. Então, essa história me marcou porque logo depois de eu ser eleito, ela me colocou na rota certa para que, desde o meu primeiro projeto de lei, eu tivesse, de fato, trabalhando pelo bem comum. Então eu agradeço a esse rapaz e toda a população que de algum modo compreende que nós precisamos de uma cidade melhor para todos. E que bom que ele entendeu qual que era a proposta que tu tinhas colocado desde o começo, né? E essa experiência de aprender com as pessoas, eu tenho percebido que é uma marcante na tua trajetória, onde tu vais aprendendo ao longo do processo e ajudando. André, eu quero te agradecer por esses conteúdos esclarecedores e te desejar boa sorte nesse teu novo projeto. Mas eu também quero, André, te pedir se tu tens alguma mensagem, alguma coisa que tu queiras falar para o valiense, uma mensagem para o valiense para encerrar nossa conversa. O que eu teria a dizer para cada valiense, né, é algo que eu aprendi com o professor César nas aulas de ética das virtudes. Aristóteles ele vai dizer, né, lá 2.600 anos atrás, que a cidade feliz é a cidade dos homens virtuosos, né? Então, se nós queremos uma Valinhos feliz, onde as pessoas sejam realizadas, nós não precisamos de um prefeito que seja o mais inteligente, nós não precisamos de vereadores que tenham as maiores titulações, né? Nós não precisamos, vou dizer aqui, nem mesmo das melhores leis. Nós precisamos que cada valinhense participe da construção da cidade, né? Se nós queremos uma Valinhos melhor, nós precisamos de valinhenses que entendam que cada um de nós é único, é irrepetível, cada um de nós recebeu dons do Criador que podem ser colocados a serviço dos demais, que nós podemos aprender uns com os outros, que ninguém é completo em si mesmo. E a construção
Do mesmo modo que uma família, que é a base, a célula menor da sociedade, ela acontece na medida que nós servimos uns aos outros, o marido serve a esposa serve o marido, que servem os filhos vão crescendo nesse espírito de serviço, né? Da família transborda essa complementariedade entre os dons e nesse espírito de serviço para a comunidade. Eu posso levar esse espírito de participação para o meu ambiente de trabalho, para o local onde eu faço a minha ginástica, o meu exercício físico. Eu posso levar isso para a minha comunidade religiosa, de modo que eu seja provocado pelo dever que a vida me coloca, né, pelos dons que eu recebi, que eu tenho responsabilidade de exercer esses dons e colocá-los a serviço, né, que eu seja colocado ali também, não só para receber, mas para me doar, né? Nós recebemos a vida como um presente e precisamos, para realizar o sentido da nossa vida, encontrar sentido doando a nossa vida em algum lugar, né? Seja para trabalhar e criar alguma coisa que seja útil aos demais, né? Seja para ir ao encontro de alguém que está necessitado, amar alguém, cuidar de alguma pessoa, seja para contemplar a vida com as pessoas em comunidade, né? Cada um de nós pode fazer uma cidade melhor na medida que a gente participa, né? Então, nós fomos tentados pela sociedade de hoje a viver nos nossos individualismos, nos nossos celulares, no nosso seriado, na nossa rede social, né, que às vezes até nos afastou uns dos outros. Na nossa bolha, se nós queremos mudar as coisas, nós não precisamos dos melhores governantes apenas. Nós precisamos sair da bolha. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas e com elas nos enriquecer e ao mesmo tempo descobrir em que nós podemos enriquecer a sociedade. Então, eu convido você que faça essa experiência, né? Que se nós fizermos essa experiência real, nós teremos uma família melhor, nós teremos uma vizinhança melhor, um bairro melhor, e nós teremos também bons representantes que representem também essa maneira de se comportar, essa maneira de agir, para que cada um de nós contribua também com a construção das soluções que todos nós precisamos, com as construções do bem comum, né, que é fruto da participação de todas as pessoas. Muito bom. Então, muito obrigada, André. Pode falar, André Amaral. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Shirley. Foi uma alegria estar aqui conversando com você, conversando com os valienses, né, e com todos aqueles a quem chegar essa mensagem, que juntos nós possamos fazer mais, né, como nós sempre repetimos, juntos fazemos mais.